Muito obrigada, conselheira Wanda. Eu franqueio a palavra, então, agora ao doutor Mário e peço que ele conduza esse momento de depoimentos e de manifestações de todos os requerentes. Obrigado, doutora Enia. É chegado o grande dia, né, meus amigos? Inicio minhas palavras cumprimentando a presidente da Comissão da Anistia, doutora Enia Stutz e Almeida. Cumprimento também a relatora, doutora Wanda Davi Fernandes de Oliveira. Quero cumprimentar também a doutora Sônia, 3 meses intensos, né, de trocas de mensagem. Registrar também aqui meus cumprimentos ao ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvia de Almeida, o ministro das Relações Institucionais, a Presidência da República, Alexandre Padilha, grande honra. Cumprimentar o meu companheiro, Adriano Diogo, que foi presidente da Comissão da Verdade, onde tudo começou, né? Cumprimentar também aqui a senhora Alice Yamaguchi, que é a esposa do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, né, o Paulo Teixeira. E esse auditório maravilhoso, auditório lindo, cumprimentar esse público presente, muito obrigado pela presença, essa caravana maravilhosa que enfrentou mais de 1000 quilômetros para chegar até aqui. Um grande abraço a todos vocês. Vamos lá, pessoal. Esse grande momento histórico aqui. Obrigado por estar nesse auditório do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E a você que nos acompanha pela transmissão no YouTube, fique conosco até o final, nesta sessão histórica. Bem, hoje é Brasília, 25 de julho de 2024, o dia tão esperado. Um marco na história do Brasil e da imigração japonesa, que completou este ano 116 anos da chegada do navio Caça-Tomaro, na cidade de Santos, no dia 18 de junho de 1908. Para chegarmos até aqui, é necessário um breve retrospecto. Permitam-me a leitura. Só me recompor aqui, né? Em 2013, foi realizada uma audiência pública na Comissão da Verdade Rubens Paiva, presidida pelo deputado Adriano Diogo, para que pudéssemos denunciar, mesmo que tardiamente, casos de tortura e morte de imigrantes japoneses na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Apresentamos um relatório elencando graves violações ocorridas entre 1946 e 1952, mas com destaque para os casos da Ilha Anchieta, pois havia testemunhas vivas. Desvelamos perseguição política, tortura, prisões arbitrárias, humilhação, abusos e episódios de racismo, herança da ditadura Vargas, do governo de Getúlio Vargas. Tudo isso ocorrendo no pós-guerra, num período constitucional do Brasil. É bom lembrar que em 1946, tínhamos um presidente eleito pelo voto, Eurico Gaspar Dutra, e uma Assembleia Constituinte para promulgar uma nova Carta Constitucional democrática após 8 anos de Estado Novo. Se durante a Segunda Guerra Mundial os imigrantes japoneses foram considerados inimigos da nação, no pós-guerra acumularam a suspeita de serem terroristas também e continuavam a enfrentar o cerceamento de direitos, restrições severas. A repressão causou uma polarização na comunidade, com atentados internos em São Paulo e no interior. Foi um fator a mais para que o DOPS, Departamento de Ordem Política Social, continuasse violenta, truculenta, mesmo num novo período democrático do país, porque a legislação do Estado Novo continuava em vigor. Fusatoshi Yamauchi e Fukui Ikeda, que estão nesse processo, estavam entre os 172 imigrantes presos na Ilha Anchieta, em 1946, um campo de concentração em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Destes 172, aproximadamente 140 eram inocentes. De fato, existia um grupo minoritário que tinham cometido crimes, mas eles estavam lá para cumprir pena. Mas voltando aos casos de Fusatoshi, Yamauchi e Ikeda, eles não tiveram acusação formal, foram submetidos a interrogatórios ilegais, incluindo o fumier, um método humilhante de pressão psicológica. O fumier era aplicado da seguinte forma: na delegacia, uma bandeira japonesa ou um retrato do imperador era colocado no chão. O delegado, o policial, chamava o imigrante japonês e mandava ele pisar na bandeira.
Se pisasse na bandeira, ele era liberado. Não pisasse, cadeia. No caso de Yamauchi e Ikeda, recusaram a ordem do delegado de pisar a bandeira, foi uma bandeira, e foram levados para a Ilha Anchieta. Ambos sofreram maus tratos e torturas. Fusatoshi Yamauchi resistiu e tomou a liderança para organizar a vida dos 171 japoneses que estavam com ele na ilha. Fukui Ikeda não. Fukui Ikeda não suportou a tortura e faleceu em 1948. No seu prontuário consta que ele cometeu suicídio aos 23 anos de idade. Os familiares e amigos construíram um túmulo simbólico na cidade de Pompeia, interior de São Paulo, pois seus restos mortais estão enterrados em São José dos Campos, numa vala comum. Eu sei disso porque eu fui até lá. Perdemos um grande talento da arte da pintura e da fotografia. E em 2019 conseguimos expor uma obra que ele fez a lápis na Ilha de Anchieta, uma exposição, na grande exposição de arte da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Foi a nossa homenagem. A partir dos casos de Yamauchi e Ikeda, demonstramos na Comissão da Verdade que a repressão do Estado afetou toda a comunidade japonesa no Brasil, com a vigência da legislação, aqui eu risco novamente, do Estado Novo, que impedia a preservação da dignidade das famílias japonesas. Isso é importante mencionar. Como manter a dignidade desse povo que não podia falar a sua própria língua? Eles não podiam se reunir, reuniões sociais, ou seja, eles não podiam fazer um casamento, não podiam ter uma atividade esportiva, não podiam fazer um funeral, porque a polícia sempre estava presente. Não podiam ler jornais, porque eram proibidos, foram fechados, escolas japonesas foram fechadas, correspondências, carta na época, eram censuradas. E milhares de prisões, sem fundamento. Pais de família, mulheres, idosos, crianças foram presos pelo DOPS. Foram milhares de prisões. E mais brutal ainda, o confisco de bens, os campos de concentração em Tomiaçu, Paraná, e mesmo na cidade de Tupã, no pós-guerra, a expulsão em massa, no caso da Rua Conde de Sarzedas, e o caso de Santos, 6.500 imigrantes japoneses descendentes que foram removidos à força num prazo de 24 horas e levados para a hospedaria dos imigrantes. Esse local de memória existe hoje como Museu da Imigração. E essa expulsão teve, mais uma vez frisando, a base da legislação do Estado Novo, que foi um decreto, o Decreto-Lei número 4166, de março de 1942, que continua em vigor até hoje. E foi feito um pedido agora recentemente para ser revogado. Então, essa foi a base jurídica para o confisco. Não descobrimos a ordem executiva, mas o decreto para apropriação de bens e confisco foi esse decreto 4166. E um ponto importante, os imigrantes japoneses no Brasil foram acusados de serem espiões, sabotadores, quinta coluna, etc. Mas esses imigrantes japoneses, eles não estavam em guerra, mas sim numa luta pela sobrevivência, buscando um lugar ao sol e, principalmente, educando seus filhos brasileiros nascidos aqui. Os imigrantes japoneses não podem ser responsabilizados pelos erros que seu governo de origem cometeu durante a guerra. Aqui eram todos civis, cidadãos que estavam nas lavouras, contribuindo para o abastecimento alimentar e já integrados na sociedade brasileira, atuando em diversas áreas de trabalho. Sensibilizada com toda essa trajetória, em 2018, a Associação Okinawa Kendin do Brasil se juntou à causa, contribuindo com a investigação da expulsão de Santos de 1943. Evidentemente que este processo tem como base os casos da Ilha Anchieta, de 1946, em razão do escopo da Comissão da Anistia, como foi da Comissão da Verdade. Mas o episódio de Santos demonstra claramente que a perseguição política e a repressão apenas prosseguiu no pós-guerra, em função, de novo eu repito, da legislação vigente oriunda do Estado Novo, como o Decreto 4166. No mundo jurídico, podemos separar os episódios por períodos de violência, antes e depois de 46. Mas, na realidade dos fatos, a violência contra os imigrantes japoneses e seus filhos ocorreu numa linha temporal única e contínua. Hoje, reafirmamos nosso compromisso com a memória e a justiça. O Brasil tem esta oportunidade para reconciliar com seu passado,
O Brasil tem esta oportunidade para reconciliar com seu passado e corrigir um erro histórico. Para as famílias, um momento para honrar nossos antepassados e trazer um pouco de conforto emocional. Não conseguiremos apagar as atrocidades cometidas com os nossos pais e avós, mas podemos aprender com esses tristes episódios e evitar que isso volte a acontecer com qualquer pessoa, independente de sua origem ou etnia. São histórias de resistência que nos inspiram a lutar contra o racismo, a xenofobia, o ódio e a intolerância em todas as suas formas, como mencionou o ministro Silvio Almeida agora. Para as novas gerações, nossos filhos, netos e bisnetos, temos um compromisso de defender o Estado democrático de direito para um futuro mais justo, mais solidário, mais humano. E só a educação pode fazer a diferença. A educação é o nosso principal instrumento nesta luta para ensinar às futuras gerações a importância de valorizar a diversidade e a construir uma sociedade onde todos possam viver com respeito e dignidade. Seguiremos, como sempre, com trabalho, empenho e compromisso com a nação. Por fim, eu quero agradecer a todos nesses anos de luta. A todos que confiaram no meu trabalho. Foi uma honra imensa. E mais uma vez hoje, clamo por justiça histórica aos nossos antepassados, aos nossos pais e avós que ajudaram a construir o Brasil. Mais uma vez, clamo por justiça histórica aos imigrantes japoneses no Brasil. Muito obrigado.